O resultado das eleições presidenciais dos Estados Unidos, embora surpreendente por conta dos resultados das pesquisas de opinião que mostravam Trump e Kamala Harris praticamente empatados, mostra que o eleitor está de fato preocupado com temas que geram preocupação no país. Entre estes temas está a imigração, ponto de discussão principal da campanha de Trump, que inclusive promete ser ainda mais duro com a entrada de estrangeiros do que em seu último mandato. Mas como é que está essa questão imigratória neste momento nos Estados Unidos e o que deve mudar com o novo governo de Donald Trump? Quem vai responder essas e outras perguntas é o especialista em Direito Internacional com atuação em imigração nos Estados Unidos, Fernando Canuto. Oi, Fernando, muito boa tarde, obrigada pela participação aqui no nosso Boletim Metrópolis. Boa tarde, Neila, tudo bem? Prazer falar aqui. O prazer é todo nosso. Eu queria, para começar, que você explicasse um pouquinho para a gente, desse uma pincelada de como é que está essa questão imigratória hoje nos Estados Unidos. Lembrando que Donald Trump foi presidente há 4 anos, então pode haver, você vai me contar, se há ainda um resquício sobre o governo dele aí, sobre essa questão imigratória. Como é que está hoje ainda essa questão lá nos Estados Unidos? A questão migratória dos Estados Unidos é bastante controversa, assim como o próprio presidente Donald Trump, que não agrada muita gente, não agrada algumas pessoas. Por outro lado, é um homem midiático, um homem que é um grande comunicador e fala exatamente aquilo que o seu eleitorado quer ouvir. Não é segredo para ninguém que a imigração é extremamente essencial para os Estados Unidos, para o país Estados Unidos. É um país construído por imigrantes. Você pega, por exemplo, desde os imigrantes que vieram no século XVIII, XIX, os italianos, os alemães, etc., que vieram para construir o país como fornecendo mão de obra básica, até no começo do século XX, até hoje, toda a indústria aeroespacial, toda a tecnologia de ponta americana foi desenvolvida por estrangeiros. Pegamos aí, por exemplo, todo o programa aeroespacial, que vieram desde dissidentes ou capturados da Alemanha nazista, depois por cientistas soviéticos, que agregaram muito à tecnologia americana. Então, os Estados Unidos devem muito aos migrantes. Hoje, principalmente, além de europeus, chineses e indianos também compõem essa mão de obra extremamente especializada. O que o Trump tem bem sinalizado, né? Que ele vai favorecer a imigração de pessoas que possam agregar ao país, Estados Unidos, à economia americana. Principalmente o pessoal da hard science, o pessoal das ciências mais duras, né? Da tradução literal. Por exemplo, física, química, matemática, estatística, aquelas pessoas que realmente é difícil de encontrar um bom profissional em qualquer lugar do mundo. É mais um país que é a maior economia mundial, que é os Estados Unidos, e que tem uma demanda muito grande por imigração. A gente tem um caso recente, ainda desse ano, do quase conflito que existiu no Texas. O governo federal ordenou a liberação da fronteira, enquanto o estado do Texas, que é um estado classicamente republicano, colocou sua guarda estadual, a Guarda Nacional do Texas, né, para defender a fronteira, fechando a fronteira, quase causando um conflito entre forças estaduais e federais. Esse é o tipo de coisa que provavelmente, vamos dizer certamente, não vai acontecer durante o governo Trump. O Trump vai endurecer a imigração ilegal, ele vai deportar imigrantes ilegais que tenham cometido algum crime nos Estados Unidos. No entanto, ele sabe que a imigração é essencial para aquele país. Se ele deportasse todos os imigrantes ilegais que estão nos Estados Unidos, o país pararia. Então, as regras vão mudar. Certamente vai ficar mais difícil algum tipo de imigração, mas a imigração não vai parar. As portas dos Estados Unidos não vão fechar. Até porque, quando o Trump assumiu seu primeiro mandato, há 8 anos, para hoje, é um país completamente diferente. Existia um desemprego alto. As políticas econômicas do Trump ajudaram a minimizar o desemprego. Depois disso, teve a pandemia e os programas assistenciais, que as pessoas, até hoje, em alguns estados, recebem dinheiro para ficar em casa. Ou seja, hoje nos Estados Unidos existe um grande apagão de mão de obra. Eles estão desesperados por mão de obra, seja do pedreiro ou do cientista. E há pesquisas que mostram que tem 7 milhões de desempregados nos Estados Unidos e 7 milhões e meio de empregos disponíveis. Ou seja, é o país que hoje está em pleno emprego e precisa de mão de obra de todos os níveis, todas as qualificações. Certamente vai endurecer o requisito para você ser aceito nos Estados Unidos, mas isso não pode parar. Lembrando também, o Trump tem como principal bandeira renovar a economia, aquecer a economia, gerar empregos, criar riqueza. E a mão de obra que hoje já é escassa, com tudo isso acontecendo, vai ficar mais escassa ainda. Com a economia americana reagindo, crescendo, se hoje já não acham profissionais, imagina quando isso estiver em pleno vapor. Então vai mudar alguma coisa, nós não sabemos exatamente o que ainda, mas digamos assim, que o portão não será fechado.
talvez existam critérios um pouco de distinção das pessoas. Análise, Fernando. E eu queria que você contasse para a gente também o que a gente pode esperar. Você já falou sobre as diferenças do governo Trump 1 e do governo Trump 2, o que a gente pode esperar aí nas diferenças de questão imigratória. Agora, nós vimos, inclusive, muitos analistas dizendo que vários cidadãos americanos que eram contrários a esse pensamento de direita, principalmente no que tange à imigração, agora estão favoráveis aí a esse pensamento de Donald Trump. Existe algum motivo? Seria mesmo por conta dessa questão do desemprego no país? O Trump fez algumas frases bastante controversas, como quase toda a frase que ele disse. Por exemplo, ele associou por mais de uma vez o aumento da criminalidade à imigração. Digamos que ele não está 100% certo nem 100% errado. De fato, regiões onde tem maior imigração, a criminalidade é maior, mas não posso jogar isso tudo na conta dos imigrantes, que em boa parte são pessoas honestas, de bem, que querem, de fato, uma vida melhor. Por outro lado, a economia do país, por mais que o desemprego esteja baixo, a inflação nunca esteve tão alta. Desde a pandemia, as políticas adotadas durante a pandemia, a economia americana não é mais como antes. A inflação está muito diferente, né? Está muito mais alta do que nunca foi. Talvez desde a Segunda Guerra Mundial a inflação não está tão alta. O poder de compra está super corrompido. As pessoas não têm mais dinheiro como eram antes. Imagina você, cidadão da maior potência do mundo, não consegue fazer as coisas que fazia há pouco tempo, sendo que você continua empregado, sua família continua empregada. E tem alguns casos bem específicos. Por exemplo, algumas cidades da Califórnia, a cidade de Nova York, o estado de Nova York. Eu tive o prazer de conhecer esses estados lá nos anos de 2010, 2011. Eram verdadeiros paraísos na Terra. Hoje, voltando até algumas semanas atrás, tanto Califórnia quanto Nova York parece um apocalipse zumbi. As pessoas não se sentem seguras para andar na rua. Não por imigrantes apenas, mas por conta do contingente de pessoas que estão viciadas em algum tipo de droga, que realmente não falam mais sobre si e estão recorrendo a todo tipo de violência nas ruas. Então, acho que violência como um todo assusta as pessoas, assusta a pessoa que quer ter sua vida tranquila com a sua família e tende a essa pessoa se volte, né, a políticas um pouco mais restritivas com relação à criminalidade, migração, etc. Fernando, algum país, alguma nação especificamente pode contar aí com o endurecimento da imigração de entrada nos Estados Unidos? Os Estados Unidos já adotou sanções com relação a alguns países da Arábia. Isso desde o primeiro governo Trump, essas sanções não caíram. Rússia, também desde o início da campanha contra a Ucrânia, vem enfrentando sanções. O Brasil, desde o início do governo Lula, passou a exigir que americanos tenham um visto para entrar no passaporte para entrar no Brasil, com política de reciprocidade. Ou seja, o Brasil também, além de não ser ideologicamente alinhado com o governo Trump, ele adotou políticas que dificultam o ingresso de americanos em solo brasileiro. Então, talvez tenha as coisas não sejam tão fáceis para um imigrante brasileiro por conta dessa falta de identidade ideológica / dificuldades que o nosso país apresenta para americanos virem para cá. Certamente aqueles países que os próprios americanos, palavras os americanos, se identificam como eixo do mal, China, Coreia do Norte, Rússia, Cuba, etc., vão continuar enfrentando muitas dificuldades. Por outro lado, os países que se veem ideologicamente alinhados aos americanos, lembrando que o Trump é um cara extremamente ideológico, né? Ele tende a defender com unhas e dentes seus aliados, como Argentina, Israel, Polônia, Hungria, deve ter um tratamento diferenciado para entrar naquele país. Entendido. Fernando Canuto, obrigada. Claro, a gente continua acompanhando. Donald Trump vai tomar posse agora só em janeiro do ano que vem. A gente continua acompanhando tudo isso até lá. Obrigada pela sua participação e a gente te espera em outras oportunidades. Eu que agradeço, um grande prazer. Fico à disposição.